Recentemente, cada vez mais esperantistas estão se preocupando com a questão linguística dentro dos BRICS e a possibilidade dos BRICS usarem o Esperanto como uma língua de uso comum. É preciso ressaltar o que é o BRICS. O BRICS é um grupo informal, econômico, é um grupo de comércio. Não é um grupo político. E esse grupo de países, ele reúne 50% da população mundial e 40% do PIB mundial. Então é um grupo que tem um peso muito grande e uma importância muito grande. E o BRICS não é um grupo político, é um grupo meramente econômico, porque dentro dos países do BRICS existem países que são capitalistas, outros comunistas, existem ditaduras e existem democracias, mas todos estão reunidos para fazerem comércio. Por exemplo, os Estados Unidos, que tem um monte de críticas em relação à atuação da China no campo político, no campo dos direitos humanos, mas ele continua tendo a China como seu terceiro maior parceiro comercial. A mesma coisa a Alemanha. A China também é o terceiro parceiro comercial da Alemanha. Então, mesmo que a gente não goste de um governo, de um sistema de governo de um determinado país, nós precisamos entender que o povo daquele país merece conhecer o Esperanto e merece usar o Esperanto, porque o Esperanto ele foi criado para ser uma língua para todos os povos. Em 1981, o Brasil vivia uma ditadura militar, era governado pelo general Figueiredo, vocês lembram dele? Então, e haviam sérias denúncias de abusos, de perseguições políticas, de desrespeito aos direitos humanos. Mas naquele ano aconteceu o Congresso Mundial de Esperanto na cidade de Brasília, do qual eu tive a oportunidade de participar, tive a chance de conhecer, de fazer contato direto com esperantistas estrangeiros, de conhecer outras realidades, de conhecer outras formas de governo. Isso foi muito importante. Imaginem o erro que seria se os esperantistas decidissem, não vamos fazer o congresso no Brasil, porque o Brasil é uma ditadura militar onde se desrespeita os direitos humanos. Não importa o governo, justamente por ter sido um país que sofria uma pressão política, que sofria perseguições, é que foi importante o Esperanto ter vindo para cá, para que houvesse esse contato internacional, para que outras realidades pudessem ser mostradas. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a ser bipolar, tinha dois polos. De um lado você tinha os Estados Unidos, a Europa e seus aliados, que até criaram a OTAN, e do outro lado você tinha a União Soviética com o Pacto de Varsóvia. Então o mundo era dividido e cada bloco tentava dominar o mundo. Mas teve a queda do Muro de Berlim em 1989. Depois, em 1990, a União Soviética desmoronou. E a partir daí, o que aconteceu? O mundo era unipolar. Só o lado chamado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, é que dominava e impunha as regras. Então, o inglês prosperou muito, ele já vinha prosperando muito desde o final da Segunda Guerra, e aí ele prosperou tranquilamente. Em 1999, apareceu a moeda euro na Europa. E eu lembro na época do grande entusiasmo dos esperantistas. Agora o Esperanto vai decolar, porque nós teremos uma moeda, o euro, e uma única língua, o Esperanto. Mas isso não aconteceu. Por dois motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos sempre teve uma grande influência sobre a Europa. E também porque os países europeus, eles possuem um grande nível, um alto nível de proficiência no domínio da língua inglesa. Agora nós temos uma situação muito diferente. O mundo está se tornando multipolar. Não vai ter mais uma única potência que vai dominar, são várias potências. E o Brasil é uma delas também. Então, nós temos agora um movimento dos BRICS pela desdolarização. 2/3 de todo montante de dólares do mundo estão fora do território americano. Eles estão circulando pelo mundo e influenciando o mundo. Então os Estados Unidos ele mantém um grande controle sobre as outras diversas nações. E isso é muito custoso para os países dos BRICS, porque nós temos que investir dinheiro com o ensino do inglês, com traduções, com reservas de mercado para falantes nativos do inglês, entre outras coisas. Então,
é uma situação que é desfavorável. Ao mesmo tempo que os países dos BRICS têm prejuízo usando o dólar, eles também têm prejuízo usando a língua inglesa como uma língua comum. Nesse momento agora, existe o Banco do BRICS, que é presidido pela Dilma Rousseff, e a grande preocupação desse banco e também dos governos do BRICS é achar uma alternativa ao dólar, seja uma moeda virtual, seja uma moeda de referência, mas para que os países possam fazer comércio entre si sem a necessidade de passar pelo intermediário dólar, que é o intermediário que cobra um pedágio. Eles não estão pensando ainda na questão linguística, mas logo depois de resolver o problema da desdolarização, eles vão se dar conta do enorme problema linguístico, das diversas línguas faladas pelo BRICS e outro detalhe. Dentro dos países do BRICS, existe um estudo da entidade Education First que mostra que nós, no Brasil, na Rússia, na China, etc., nós temos um domínio muito baixo da língua inglesa. Então a língua inglesa ela está servindo atualmente para as reuniões de cúpula, porque existem intérpretes, mas para o comércio entre pequenos comerciantes, para o intercâmbio intelectual entre cientistas, a língua inglesa não está cumprindo o seu papel. E aí que entra o Esperanto. Nós precisamos apresentar essa proposta aos governos dos BRICS. Nós precisamos apresentar essa proposta ao Banco dos BRICS. Então, em resumo, a Europa tem um grande domínio da língua inglesa e também sofre uma enorme influência dos Estados Unidos. O BRICS é o oposto. Nós estamos querendo fugir do domínio do dólar dos Estados Unidos e nós temos um baixíssimo domínio da língua inglesa. Então nós temos aí um problema de comunicação e o Esperanto pode ser uma grande solução. E como é que está a situação do Esperanto nos países dos BRICS? Em 2017, o Dr. Renato Corsetti, que é presidente honorário da Associação Mundial de Esperanto, ele criou um grupo de trabalho para divulgar o Esperanto para os BRICS. Então ele chamou pessoas de vários países, eu faço parte desse grupo há muito tempo. E nós estamos pensando, debatendo como fazer contato com esses governos, como divulgar o Esperanto, como mostrar eficiência. E também, segundo Claude Piron, nós temos que mostrar a existência do problema linguístico. Existe um problema de comunicação e nós temos a solução. Recentemente, com o apoio do vice-presidente da Associação Mundial de Esperanto, Fernando Maia, nós conseguimos a aprovação de uma comissão da UEA para o Esperanto nos BRICS. Nós estamos agora montando essa comissão com pessoas de diversos países para poder fazer contato com governos, com grandes empresas, em nome desta comissão, que é uma representante da UEA. Eu peço que vocês visitem a nossa página brics-esperanto.org. Lá vocês vão encontrar muitas informações a respeito do Esperanto e BRICS. É uma página que já está traduzida para 10 línguas. Nós temos vídeos maravilhosos lá e principalmente na página em Esperanto nós temos um link para o nosso grupo de discussão. Então queria convidar você que está assistindo, que se interessa pelo tema, que entre no nosso grupo e comece a nos dar ideias e participar de como que nós podemos levar essa ideia do Esperanto para os governos e para as grandes empresas do BRICS, tá bom? Contamos com a sua participação. Um grande abraço.